E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, para a gente fechar uma etapa aqui da química orgânica, vai ficar faltando para a gente completar os estudos aí, as reações orgânicas são essas propriedades físico-químicas. Que assim, quem já estudou ligação, essa parte de interação intermolecular, se você tiver bem afiado ali, essa aula vai ser muito tranquila. Pô, Rafael, tô com um monte de falha lá. Eu fiz umas palhinhas aqui para a gente tentar entender no ponto de vista geral. Então são duas partes: propriedades físicas e as propriedades químicas. Então vamos entender as duas. A química, pelo que me pareça, ela é mais tranquila, é mais rápida. A física vai dar um pouquinho mais de trabalho. E é justamente aí onde o bicho pega. Porque nos últimos anos o Enem demonstrou que ele gosta muito desse assunto. Esse assunto apareceu muitas vezes, você tem que estar muito esperto. E é uma das afirmações, né? Eu estou aqui em 2020 falando para vocês, mas se de repente essa aula ficar durante anos, eu acho que eles não vão mudar muito essa ideia de ficar caindo esse mesmo assunto, porque ao longo desde que tem a edição do Enem lá de 90, o Enem novo começou em 2009, então desde aquelas edições lá eu tenho percebido que sempre eles têm colocado uma questão desse nível aqui. Mas não é difícil não, vamos ficar espertinho. Então na propriedade física vai ser discutido ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Então essa é a ideia geral que a gente vai discutir aqui. Vamos começar com ponto de fusão e ebulição, que eles trabalham da mesma forma, variam juntos. Para a gente entender o que vai acontecer, a gente precisa sacar de interação intermolecular. Então só para deixar claro, aqui é a representação, por exemplo, de uma molécula de água. Vocês estão vendo aqui, eu marquei em vermelho. Esse negocinho verde aqui, que esse desenho que eu peguei tem, é uma interação intermolecular, mas precisamente aqui é a ligação de hidrogênio. Então a molécula é um pacote fechado, tem várias moléculas, elas interagem entre si. Interações do tipo de polo induzido. Beleza? Esse é o básico. Então, quando a gente está fazendo um negócio aqui bem tranquilo, sabe? Então imagina aqui, a gente tem um estado sólido, fiz aqui um desenho bem grosseiro, do que seria o estado sólido, as moléculas totalmente juntinhas. Quando a gente vai para o estado líquido, essas moléculas aqui já se separam um bocadinho. Então, uma aqui, outra lá embaixo, outra aqui, outra lá embaixo. Né? Mas ainda assim, eu tenho uma conexão entre elas. Tanto no estado sólido como no líquido, a gente tem as interações ali atuando muito bem. Quando a gente vai para o estado gasoso, aí aqui ninguém é de ninguém. Né? Essa ignorância mesmo que eu estou fazendo aqui para cima. Elas se separam, então rompe. Quando a gente está indo do sólido para o líquido, ou a gente está indo do líquido para o gasoso, na realidade o que a gente está fazendo é rompendo essas interações aqui em verdinho. Tá? Então, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é isso. Até porque esse estudo de interações intermoleculares também é feito de ponto de fusão e ebulição lá na inorgânica, lá quando a gente discute as moléculas de uma forma geral. Então é isso. Fui do sólido para o líquido, estou rompendo umas interações intermoleculares do líquido para o gasoso também. Então o papo vai girar em torno disso. Tudo bem? Então vamos aqui pular para o nosso outro slide. Aqui já deixei claro o ponto de fusão e ebulição em evidência. E quais são os critérios que a gente vai tomar? Bom, o primeiro critério está aqui, que eu já falei agora há pouco, que é o tipo de interação que a molécula tem. Se for de polo, se for de polo induzido ou se for ligação de hidrogênio. São as três interações intermoleculares existentes que são mais discutidas nesse caso. Beleza? Tem umas outras ali, mas são casos muito específicos. Vou até comentar aqui, passar por elas. Mas esse é um critério importantíssimo. Aí a lógica é, já que a ligação de hidrogênio é a interação mais forte, que a gente estuda lá em ligações, quem estabelecer o maior número de ligações de hidrogênio vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Quem faz de polo comparada com outra que faz de polo induzido também vai ter uma vantagem, visto que a de polo é um pouco mais forte que a de polo induzido. E a de polo induzido, quem fez, paciência, ela é fraquinha mesmo. Então, de uma lista geral, né, se eu tivesse que colocar, a ligação de hidrogênio estaria aqui em cima como interação intermolecular. De polo viria lá embaixo e o de polo induzido logo aqui. Então a ligação de hidrogênio realmente ela dá um tapa nas outras duas. Beleza? Bom, aí esse aqui é o grosso. Não está nem pensando muito na orgânica, mas para relembrar esse conceito. Vai lembrar que de polo induzido tem outros nomes. Esses aqui são os mais comuns, os mais corriqueiros, os mais corretos. Dipolo induzido também pode ser chamado de dipolo instantâneo. Dipolo pode ser chamado de dipolo permanente, ou forças de Kisson, que é mais moderninho. E ligação de hidrogênio, só ligação de hidrogênio. Ponto de hidrogênio, nem pensar, tira isso da tua vida, tá? Lima, isso aí não existe mais. Isso foi um erro que teve durante muitos anos nos livros,
Não quero ver ninguém falando ponte hidrogênio. Ah, mas eu peguei a questão. Você pegou a questão então, de 1900 Guaraná de rolha. Porque duvido você pegar a questão aí de 15 anos, pelo menos, que o cara fala ponte de hidrogênio. Não faz isso não, tá? Não faz isso não. Até porque, se você pegar os vestibulares mais modernos, assim, ninguém fala isso. Tá? Esquece, tá errado. Dipolo induzido, Van der Waals. Não é legal usar Van der Waals, tá? Van der Waals foi o cara que estudou esse conjunto todo. Os livros já estão corrigindo isso daí. Tem alguns que nós chamamos de dipolo induzido de Van der Waals. Tem questões relativamente novas que aparecem Van der Waals, mas não é legal você usar isso aí. É dipolo induzido e dipolo instantâneo. Show? Então esse é um critério, as interações intermoleculares. O outro critério vai ser o peso molecular. Qual é mais importante? Vamos com calma. A molécula, independente de ela fazer que ela faça dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio, se ela for muito pesada, muito grande, essa interação ela é maior. Então, qual é mais importante, Rafael? Qual dos dois critérios é mais importante? Isso é perigoso, como eu sempre falo. Né? Isso é muito perigoso você falar que uma é melhor do que a outra, uma suplanta a outra. Isso não vai rolar. Eu não posso dar uma resposta definitiva. Então, se eu pegar os extremos, né, então não dá para fazer esse comparativo. Ah, mas se o cara me botar numa sinuca, não vai. Tá? Quando a questão te pergunta, que geralmente as questões disso aqui são assim, o cara te dá duas moléculas e fala, ó, essa aqui e essa aqui, quem tem o maior ponto de fusão? Você vai avaliar os critérios. Um o cara vai botar pesadíssima e a outra ele vai botar super leve com ligação de hidrogênio, que é mais forte. Então, isso é muito complicado. Ele não vai fazer isso, ele sempre vai dar uma dica, alguma coisa para você se decidir. Geralmente ele trabalha com esses critérios aqui. Ele bota uma molécula do mesmo peso, mais ou menos, que faz dipolo induzido e outra ligação de hidrogênio, já dipolo, quem faz ligação de hidrogênio é mais forte. Então ele bota uma molécula leve e a outra pesada que faça o mesmo tipo de interação. Porque senão realmente fica muito complicado ter uma resposta final sobre isso. Tudo bem? Bom, continuando aqui, vendo como é que funciona na prática então. Ah lá. Coloquei aqui para a gente relembrar. Não adianta eu passar isso aqui, vai ter gente que vai esquecer, não vai conseguir olhar outra aula, então resolvi falar isso aqui de novo, das interações intermoleculares. Quando que é dipolo induzido, quando que é dipolo-dipolo e quando que é ligação de hidrogênio. Teoricamente só tem duas interações, que é dipolo induzido e dipolo-dipolo. Como assim? Vamos lá. Na dipolo induzida é quando a molécula é apolar. Se ela é apolar, ela tem até cargas positivas e negativas, mas ela está uniformemente distribuída aqui dentro. Então ela não gera os dipolos, que são os polos parciais. Tem positivo e negativo, mas eles estão homogeneamente distribuídos. Na molécula polar, você tem um deslocamento das cargas, então você gera os famosos dipolos, esse símbolozinho aqui. O que é um dipolo? É uma carga parcial ali. Não chega a ser igual aquela carga iônica, que é ignorante, mas gera um polinho positivo e outro negativo, que são os dipolos. Quando você tem duas moléculas apolares, é muito fácil entender como é que elas interagem. O positivo de um se interessa pelo negativo do outro e vai embora. Agora, quando eu tenho moléculas apolares, fica um pouco complicado. Como é que rola isso aqui? São dipolos instantâneos. Uma molécula às vezes esbarra na outra. Você gera um dipolo muito pequeno. Aqui um microdipolo, a outra também tem um microdipolo. Esses dipolos ali fazem uma interação e é isso. Tá? Essa interação aqui ela é muito fraquinha quando comparada com a dipolo-dipolo, com a dipolo permanente. Na orgânica, já vamos ficar logo assim, pé na porta e tapa na cara. Por quê? Lá na inorgânica você pegava aquela molécula SO3, SO2, H2O, você fala, é polar, é apolar. Esquece, você não vai conseguir fazer isso aqui, você não vai conseguir ver a geometria da molécula para falar se ela é polar ou apolar. Aqui na orgânica a gente discute caráter. Na orgânica, todo mundo já tem um pé na apolaridade. Todo mundo tende a ser muito apolar. Por quê? Você tem muita ligação carbono-carbono. Então você já desconta ali que não tem diferença não tem polaridade de ligação. Você tem muita ligação carbono-hidrogênio, que é uma diferença pífia, ali 2,5 para 2,2, 0,3, ainda vai se matando ali ao longo daquela geometria. Então, na orgânica, todo mundo já tem um quê de apolar. Então vai acontecer muito isso. Na orgânica as moléculas tem uma parte que é polar e tem um pedaço delas que pode ser polar ou não. Esse é o papo. Você não vai ficar que nem maluco pegando a molécula e tentando virar de cabeça para baixo. Nossa, será que ela é polar? Será que ela é polar? A pergunta não é essa. Aqui a gente usa muito a palavrinha caráter. Caráter apolar. Na orgânica todo mundo já tem um caráter apolar muito acentuado. Então eu já falo para vocês que na orgânica todo mundo faz essa dipolo induzida aí. Beleza?
Tem algumas que fazem o dipolo-dipolo? Tem, mas é aquele dipolo-dipolo um pouco mais fraca. Vão ser grupos, vai ser uma parte dela, não vai ser a molécula inteira. Então é menos a preocupação para vocês, então isso é bom. Aí eu falei agora há pouquinho, tem uns 2 minutinhos, 3 minutinhos atrás, que basicamente só tem mesmo dipolo, molécula polar ou apolar, não vai ter. E a ligação de hidrogênio entra onde? Gente, a ligação de hidrogênio, ela é um dipolo-dipolo, ela é um dipolo permanente. Só que ela é um dipolo permanente super poderoso. Teoricamente só tem esses dois tipos de interações que estão aí na tela, entre apolares e entre polares. A ligação de hidrogênio também é entre polares, só que ela é tão ignorante que energeticamente o valor da ligação dela está mais próximo de uma ligação covalente de uma interação. Tanto é que ganha esse nome ligação de hidrogênio. Ela é muito poderosa, né, comparada a essas duas. Então, já vai ficar agora, talvez a maior dica até agora dessa aula. Quando uma molécula orgânica faz ligação de hidrogênio, você já abriu, pode contar que a morte da questão está por ali. É por ali que você vai matar a questão. Na realidade, eles querem que vocês sejam grandes identificadores de ligações de hidrogênio nas moléculas. Isso aí é fato. Tá? Então, se você percebeu que uma molécula faz ligação de hidrogênio, já vai dar uma aumentada significativa no ponto de fusão e ebulição dela, e adiantando, já vai aumentar a solubilidade em água também. Deixa para o próximo. Vamos continuar aqui o slide. Para fazer a ligação de hidrogênio, você não vai ficar vendo se a molécula é polar ou apolar. Tem que ter hidrogênio, ligação de hidrogênio. E esse hidrogênio obrigatoriamente tem que estar ligado ao flúor ou ao oxigênio ou nitrogênio. Veja bem, eu não estou dizendo que basta ter, tem que estar ligado ou a esse cara, ou a esse, ou a esse. Só que na orgânica não vai rolar o flúor. Porque flúor mesmo só tem o HF, né? Vamos ser sinceros, acabou. Então só vai ter o HO e o HN. Quem já estudou função orgânica, então eu posso resumir para vocês, ó. Apareceu hidroxila ou grupamento carboxila, está fazendo ligação de hidrogênio. Apareceu amina ou amida, o NH2. Ou apareceu amina secundária, ou uma amida de substituído. Beleza? Só vai rolar, então, ligação de hidrogênio nesse caso aqui. A mais famosa é com a hidroxila, não tem dúvida. Então eles vão ficar enchendo de hidroxila. Então, você já olha para a molécula, já fica procurando hidroxila. Bota isso aí, já instala esse aplicativo na tua mente aí, tá? Você já vai olhar para a molécula, já vai ficar de olho se ela tem hidroxila. Tem hidroxila? Opa! Olha a ligação de hidrogênio aí. A da amina e do NH2 não é tão poderosa quanto do OH. Então, ter hidroxila vai ser o seu ponto forte. Então, aquela molécula ali já faz a ligação de hidrogênio e vai ter interação mais forte. Bom, visto esse apanhado aqui, fiz um resuminho então aí das ligações intermoleculares, para relembrar, você não ter que voltar em outra aula lá para trás. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Aqui eu trouxe uma tabelinha, e na tabelinha a gente vê aqui essa situação, ó, só tem hidrocarbonito aqui. Se só tem hidrocarbonito, já vou adiantar que eu até coloquei na outra tela. Hidrocarbonito, a molécula que só tem carbono e hidrogênio, pode falar sem pena, é apolar. Então não quer ser decisivo? Tem um caráter apolar extremamente acentuado, é muito, muito apolar. Então, interação intermolecular aqui, todo apolar, é dipolo induzido. Então, se você for disputar aqui o critério da interação intermolecular, todo mundo está empatado. Aí você vai ter que apelar para o segundo critério, entendeu aquilo que eu falei? Não dá para trabalhar os dois critérios ao mesmo tempo, que eu não posso falar para você quem é mais poderoso. Vai variar, depende do quanto, não tem um valor assim, até aqui é assim, lá não existe isso. Então, ó, quanto mais pesada a molécula, vai aumentando o número de carbono, vai ficando mais pesado, obviamente vai aumentando a interação intermolecular. Olha o que vai acontecendo com o ponto de fusão, que ele vai aumentando, aqui é negativo, tá? Presta atenção nisso. Então o ponto de fusão os dois vão aumentando. Então acabou o papo. Quanto maior a cadeia, pelo peso, maior o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Aqui eu coloquei o exemplo de dois álcoois, o etanol e aqui o butão-ol. Olha o ponto de fusão e ebulição. Aqui, se eu competisse esses dois, beleza. Aqui a interação intermolecular é a mesma, os dois estão fazendo ligação de hidrogênio, mas o butanol é mais pesado, matou pelo peso. Pô, mas se eu botar já um isopropanol, o hidroxila no meio, ele é mais simétrico, já é mais apolar, já é um probleminha a mais, tá vendo? Então, os caras das questões, eles sabem desses problemas, então eles geralmente trabalham um critério só. Agora, olha que interessante. Isso aqui é um álcool de 4 carbonos, é um C4H10O. Olha o ponto de fusão e ebulição dele. Agora, olha o hidrocarbonito de 4 carbonos, que é o butano.
Compara os pontos de fusão e ebulição. Gente, estão muito distantes. Ó. Um é menos 138 e o outro é menos 89. É uma surra. Ah, não, mas isso aqui é mais pesado, tem um oxigênio a mais. Tá, mesmo se você for para o pentano, que são 5, o butanol ainda vence. Se eu for para o hexano, vence aqui, já empata mais ou menos no ponto de fusão, uma ponto de ebulição. Então, assim, vai ficando mais pesada e a ligação de hidrogênio começa a interferir. Agora, se eu já desço aqui, por exemplo, vou ser ignorante, o decano. O decano não faz ligação de hidrogênio, mas o ponto de fusão e ebulição dele é maior que o do butanol. Por quê? Porque aí eu estou mexendo com dois critérios. Eu estou mexendo com o critério peso e interação intermolecular. Por isso que eu disse que eu não posso avisar para vocês se um dos dois é mais poderoso que o outro. Então as questões, como traz isso para vocês, traz ou um ou outro. Ou então uma coisa muito longínqua que você já vai perceber que um é maior do que o outro. Entenderam isso? Ó, o butanol, ele tem 4 carbonos e faz ligação de hidrogênio, tem um determinado peso aqui. Se eu for comparar ali com o peso do pentano, hexano, butano, tem o mesmo peso que ele, alguns até um pouquinho mais, o ponto de fusão e ebulição dele é maior, porque ele faz a ligação de hidrogênio. Agora, se eu começo a pegar uns caras muito mais pesados que ele, mesmo ele fazendo a ligação de hidrogênio, ele perde. Por isso que trabalhar com esses dois critérios é complicado. E eu deixei aqui separado, olha essa tela aqui, os dois critérios. Então, 2 critérios diferentes, e a gente vai evitar de trabalhar com os dois juntos, tá bom? Você não ficar maluco, senão não tem parafuso. E se trabalhar com os dois, você explode. Não, não explode não, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo. Então, nessa telinha aqui agora, o que eu coloquei aqui para vocês? Bom, aqui eu tenho um pentano, que tem fórmula C5H12. Aqui tem um metilbutano, que também é C5H12. E aqui eu tenho um dimetilpropano, que também é C5H12. Nem precisar desse 2,2 aqui. Peguei essa imagem aí. Deixa quieto. Bom, os três têm o mesmo peso. Tem a mesma fórmula molecular. Se eu fizer a massa molar, vai dar a mesma massa. Eu estou falando peso é massa, né? Se você olhar aqui, o ponto de ebulição vai diminuindo. Eu já até coloquei aqui. Se eu tenho moléculas de mesmo peso, mesma interação molecular, então tem que ter igualzinho, você vai entre hidrocarboneto mesmo. Quanto mais ramificada ela for, você vai diminuindo o ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque imagina, quando eu for acomodar vários pentanos juntos, eles conseguem estabelecer uma interação molecular com outros pentanos e ela fica um pouquinho melhor acomodada. Se eu pego aqui na ignorância já o dimetilpropano, e quando eu tento fazer uma interação com ele, essa interação aqui fica mais fraca. Se ela ficar mais fraca, é mais fácil de romper. Por isso que o ponto de ebulição ou de fusão vai ser maior na cadeia ramificada. Porque é o seguinte, você comprou uma mesa, o caminhão vai entregar a mesa na tua casa, ele entrega já a mesa com os pés já no lugar? Ele não entrega assim. Ele entrega geralmente o tampo e ali você vai montar os pés na mesa, senão o caminhão não vai caber direito, não vai conseguir guardar tudo aquilo ali dentro. Né? Pensa no seu armário. Você abre o seu armário, beleza, tudo arrumadinho ali, mas tem gente que não é você, tem o armário todo zoneado. Você abriu o armário, já vem uma avalanche. Né? Quanto mais bagunçado tiver, você não conseguir acomodar, mais fácil vai ser você quebrar aquelas ligações ali. É o mesmo princípio aqui. Então, de metilpropano, você, por exemplo, colocar eles todos numa prateleira dentro do armário, ia ser muito mais difícil que guardar o pentano. Então, essa aqui é a pegada. Mas isso aqui, tem gente que acha que isso aqui aplica a qualquer caso. Isso aqui é só no caso de ter um empate de cadeias iguais, aí vai rolar esse tipo de situação. Tá bom? Vamos aqui pro próximo slide. E agora falando da solubilidade, que tem uma pegada muito próxima do que a gente estava discutindo. Continua em cima das interações intermoleculares, ligação hidrogênio, mesmo esquema, vai acrescentar só umas coisinhas. Tem uma regra de solubilidade que diz semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar, a polar dissolve a polar. A gente é feliz com isso, acredita, vai na fé, tchau e benção. Só que eu já havia dito aqui alguns minutos atrás, aí, se você voltar lá, que na orgânica todo mundo já tem assim os dois pés dentro da apolaridade. Aí desgraçou tudo, porque então na orgânica todo mundo dissolve com todo mundo, é mais ou menos o que acontece. Dentro dos compostos orgânicos, eles têm uma solubilidade entre si muito boa. A maior discussão vai ser justamente entre compostos orgânicos e água, porque a maioria deles não é muito solúvel. O que vai fazer os compostos orgânicos serem solúveis em água? É a presença de uns grupinhos que vão polarizar mais. Então, de uma forma geral, já até coloquei aqui, que eu já tinha falado lá atrás, hidrocarboneto. Cara, hidrocarboneto, tensor hidrocarboneto, eles são apolares. Apolares. Então, todo mundo dissolve muito bem entre si e zero em água. Hidrocarboneto e água não combinam. Então, as questões lá de trás de separação de mistura, petróleo caiu na água,
vai ter que fazer decantação, porque eles não interagem, não existe dissolução ali, são immiscíveis. Tá? Que não mistura não, né? Mistura em forma mistura heterogênea. Eles não dissolvem entre si. Então, tô deixando bem claro isso aí. Então, hidrocarboneto é que ele já não tem papo, já não dissolve, acabou. Tem hidrocarboneto na parada, não discute. A gente trabalha muito, e nem gosta muito de trabalhar assim, com tamanho de cadeia. Quando você tem uma cadeia muito comprida, fatalmente aquele cara ali vai ficando insolúvel em água, a não ser que essa cadeia muito comprida comece a ter alguns grupinhos ali. Vamos a essa situação aí. Basicamente são dois critérios muito fortes. Vou puxar aqui minha cara que está aqui em cima. O íon dipolo, que isso aqui é muito comum em sabão, tanto esse aqui, o grupamento carboxilato, o grupamento sulfonato, pode ser até um tensoativo aniônico lá, com sal de nitrogênio. Tem carguinha positiva e negativa, você tem íon. Esse íon aqui, ele faz uma interação com a água. A água, ela é molécula, então ela tem dipolos. Então você faz um íon dipolo. E eu vou contar a parada para vocês. Isso aqui é muito forte. A interação íon-dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio. Sabe por quê? Tá vendo esse R aqui? Ele pode ser uma cadeia. Não importa o tamanho dessa cadeia, que isso aqui vai ser solúvel em água. Sabões e detergentes são solúveis em água, independente desse tamanho aqui. Né? Independente não, né? Uma cadeia ali com 12, 20 e poucos carbonos vai ser solúvel em água. Então, os sabões e detergentes são muito solúveis em água, justamente por conta desse íon dipolo que existe aqui. Então, isso ultimamente tem aparecido muito nas questões, interação íon-dipolo. Quando você joga o sal na água, você está tendo uma interação dos íons Na+, do cloreto menos, do cloreto, com a água. Isso é uma interação íon-dipolo. E na orgânica, teve um dipolo, dissolve na água. Acabou o papo, nem discute mais. Agora, ligação de hidrogênio é outro papo. Tem ligação de hidrogênio, é solúvel em água? Não é bem assim que funciona, tá? Ter ligação de hidrogênio vai ser solúvel em água se tiver proporcional à quantidade de carbono. Quer ver? Essa tabela é linda, né? Essa tabela tem um monte de lugar. Então, aqui tem o metanol. Ele aqui, ó, infinitamente solúvel em água. Solubilidade limitada. Etanol, o álcool mais famoso do mundo. Ilimitado. Ó, se eu já pegar aqui o propanol, ilimitado. Agora, quando eu já pego o butanol, opa, já caiu a solubilidade dele. Se eu for aqui para o pentanol, piorou. Então, quanto maior essa cadeia de carbonos foi aumentando, a solubilidade foi caindo ao ponto de ficar quase insolúvel. O que está acontecendo aqui? Quando você tem uma hidroxila para ter mais ou menos 3 carbonos, 1 para 3 é um número que eu falo bastante em sala de aula. 1 para 3 é um número muito legal, você está garantindo uma solubilidade muito boa. Você já vai caindo já para 1 hidroxila para 4 carbonos, você já vai piorando a situação, 5, 6, você já vai caindo muito essa solubilidade. Agora, tá vendo esse álcool aqui embaixo? Se eu começasse a enfiar aqui, ó, tiro o hidrogênio e boto um H2. Aqui, ó. Aqui agora eu boto, deixa aqui H2 e deixa só um H. Eu boto mais uma hidroxila aqui, boto só um H, boto mais hidroxila aqui, ó. Botei 4. Isso aqui agora com certeza fica um composto infinitamente solúvel em água. Mas tem carbono pra caramba, mas tem hidroxila ali. E a vitamina C é solúvel a beça em água. Se você olhar, ela tem bastante hidroxila ali a beça. Tem o grupamento enólico dela ali. Então, essas estruturas, a ideia da ligação de hidrogênio, ela já tem uma limitação com a proporção. De novo, qual é a proporção boa para ficar bom mesmo? 1 para 3 é legal. Uma hidroxila para cada 3 carbonos é uma proporção boa. Começa a aumentar disso aí, começa a ficar ruim. Tá bom? Aí se for NH piora mais um pouquinho, mas também é a mesma pegada. Você tem uma metilamina ali, você já vai ter uma solubilidade, ok. Uma etilamina, propilamina, butilamina, já começa a ficar ruim. Então, a ligação de hidrogênio vai ficar muito voltada assim para hidroxila, sendo muito sincero com vocês. Posso ter composto que não tenha nenhum dipolo, ligação de hidrogênio que seja solúvel em água? Cara, se você pensar na acetona. Mas olha só, a acetona é pequenininha. Você tem esse oxigênio que desloca a nuvem de elétrons. Então ela fica uma situação um pouco mais polarizada. Tá? Então tem essas situações aqui. Mas no geral, a hidroxila vai ser o bom parâmetro para vocês. Tá? Vamos para essa telinha aqui agora. Na acidez, como que a gente vai discutir essa propriedade aqui, vai ser só acidez e basicidade. Quem são os ácidos da química orgânica mais importantes? O ácido carboxílico e fenol. Ponto. Ah, tem álcool, tem o alcino verdadeiro, mas é muito pouquinho.
uma coisa que ninguém fala é o ácido sulfônico. O ácido sulfônico pequenininho não é tão comum, né? Que ácido sulfônico geralmente é comercializado em cadeias grandes, essa coisa toda. Ele é bem ácido. Mas não entra nessa lista por não ser uma função famosa. Então a gente vai ficar sempre ácido carboxílico e fenol, principalmente o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele é mais ácido que o fenol. Sim, teve uma questão na UERJ que tinha um fenol mais ácido que o ácido carboxílico, vocês vão entender o porquê. Primeiro vamos entender por que tanto o ácido carboxílico ou o fenol eles são ácidos. Aqui é a teoria de Arrhenius simples. Né? A gente tem um hidrogênio ácido aqui. Esse hidrogênio meio aquoso, ele vai romper essa ligação, vai ocorrer a ionização e pronto. Liberou H+, em meio aquoso, como o único cátion positivo, é um ácido. No fenol, a mesma coisa. O fenol acidinho é o grupamento ali, a gente tem um fenil, hidroxila formou um fenol, meio aquoso, libera esse H+, e o princípio é o mesmo, muito mais difícil de soltar no fenol. Tá? Então o princípio da ácido é quanto mais fácil esse H+ se desprender, ocorrer a ionização, mais ácido é a espécie química. Bom, o que vai tornar? A discussão vai ser em cima desse R aqui, que é essa cadeiazinha. O que vai ter nessa cadeia que vai fazer com que seja mais ou menos ácido? Então aqui a gente pode falar de efeito indutivo positivo e negativo, né? Puxador de elétron, quem puxa mais elétron. Então se eu tenho um grupamento eletronegativo, do tipo flúor, cloro, bromo e iodo, apareceu, vai deixar mais ácido. Quanto mais, melhor. E quanto mais próximo do ácido carboxílico, melhor também. Então, exemplo, tem essa cadeia aqui. Esse é um ácido carboxílico com 4. Aqui é um ácido carboxílico com 4 também. Aqui é um ácido carboxílico com um bromo. Aqui é um ácido carboxílico com um bromo também. Esse de baixo é mais ácido porque o bromo está mais perto do planeta carboxílico. Agora, esse de cima é mais ácido e tem mais grupamentos eletronegativos. Essa aqui é a brincadeira. Quem mais? Pode ser hidroxila, aparece também, é um grupo eletronegativo. Grupamento nitro, nitro é bom. Tá? Então esses grupos aí vão fazer com que fique mais ácido. E tamanho. Aqui o que acontece? Quanto menor a cadeia, mais ácido vai ser. E quanto maior, menos ácido. Por quê? Você tem um grupamento, uma cadeia muito grande, você vai aumentar ali aquela região de elétrons, vai aumentar a densidade eletrônica, entende-se como efeito indutivo positivo, né? Empurrador de elétrons. Não é bem empurrar o elétron que ele faz, é deixar os elétrons disponíveis. Aí o grupamento carboxílico não vai descontar toda a sede de elétrons em cima do pobre do hidrogênio. Ele vai ter alguém ali saciando os elétrons para ele. Então por isso que cadeias grandes são ácidos fracos. Vamos lembrar o seguinte, ácidos graxos, lá atrás, né? Os ácidos carboxílicos. Ácido graxo nada mais é que um ácido carboxílico comprido, com mais de 12 carbonos. Os ácidos graxos são todos fracos, a gente justifica aqui agora. Justamente porque a cadeia é grande, então esse hidrogênio dificilmente vai acabar soltando. Beleza? Então, o tamanho, né? Se eu pegar um cara pequenininho aqui, ó, um ácido acético, por exemplo, com 2 carbonos, e pegar aqui o ignorante. Vou botar aqui o ácido valérico, né? O ácido pentanóico. 4, 5. O ácido etanóico é muito mais ácido. Justifica. Cadê menor? Tá bom. Tá legal? Lembra que eu falei que teve uma questão da UERJ um ano lá, bem legal a questão, que ela colocou o fenol, olha só a questão que eu falei, foi mais ou menos isso aqui, não lembro exatamente. Ela colocou um fenol e um ácido carboxílico. Aí você olha aqui, ih, Rafael, legal, você falou que ácido carboxílico é mais ácido. Só que, o que ela fez? Se eu não me engano, ela botou um grupamento nitro aqui na posição para, na posição orto. E aqui na posição para ela botou uma metila. Só que olha o que a UERJ fez. Ela já avisou na questão que esse cara aqui, o primeiro, o fenol era mais ácido. Então o cara já ficava, opa, o que aconteceu aqui? Pela regra, o ácido carboxílico ele é mais ácido que o fenol. Mas olha o que tem esse fenol, ele tem um grupamento eletronegativo ali, né? O cara causa um efeito indutivo ali negativo, puxa os elétrons para ele, desestabiliza. Então, aquele hidrogênio fenol é mais ácido. Como é que você justificar isso na questão? Olha lá, até no padrão, se você quiser lá da UERJ, o cara vai estar falando que é o grupo eletronegativo e vai aumentar a acidez daquele hidrogênio ali, da hidroxila do fenol. Já no ácido carboxílico, não tem grupos ali que vão necessariamente puxar. Ele botou a cadeia mesmo, 2 anéis aromáticos ali, então ali vai ser um ácido mais fraco, mas ele avisou. É aquilo que eu falo, o cara não brinca com esses critérios de bobeira, não espera maluquice.
A gente não pode prever tudo, são alguns critérios diferentes, então quando é questão desse tipo, às vezes ele já avisa, aí pede para você justificar. E você já sabendo quem é mais ácido ou menos, já vai na boa, né? E para a gente finalizar, que essa aula já está cumpridona, da basicidade. A basicidade funciona o seguinte: duas funções básicas na química orgânica, amina e amida. Por quê? Aqui a teoria já é um pouquinho diferente. Tanto na amina quanto na amida, o nitrogênio ele faz 3 ligações e fica com um par de elétron livre, só para completar o teto mesmo. Esse par de elétron dele pode chegar a uma outra espécie e se utilizar por meio, né? Só chegar ali pertinho, alguém está precisando de 2 elétrons, chegou e usou, que é a nossa famigerada ligação dativa, alguém se apropriar desse par de alguma forma, não chega a arrancar. Quanto mais disponível esse par, quanto mais fácil uma espécie poder usar esse par do nitrogênio, mais básico ele é, segundo a teoria de Lewis. Eu acho que Lewis a gente aprende muito no ensino médio para o vestibular, justamente para explicar isso. A basicidade das aminas e das amidas. Então, são os grupos que tem aqui o par livre e a discussão sempre em cima das duas, tá? São as funções básicas da química orgânica. A amina sempre dá uma surra na amida, até botei esse aqui muito maior, porque aqui eu tenho um grupamento mais eletronegativo e acaba travando mais esses elétrons, impedindo eles saírem. Na amina não, é só carbono que tem ali em volta, então ela realmente fica mais básica. Então a discussão é essa, as aminas são mais básicas que as amidas. E dentro das aminas, como é que funciona essa brincadeira? Da mesma forma que dentro do ácido carboxílico tem uma discussão, dentro das aminas também tem uma discussão. Então aqui, ó, opa, par de elétron para sair, par de elétron para sair, par de elétron para sair. Quanto maior a cadeia, melhor, né? Mas vamos supor aqui que todos esses R sejam iguais. Aqui eu tenho um R que é carbono, metila, etila, propila, e esse R é como se fosse um empurrador de elétrons que eu já tinha falado outra vez. Ele deixa disponíveis elétrons ali para esse nitrogênio. Então, nessa primeira aí, que é uma amina primária, eu tenho alguém empurrando esse par de elétrons. Na amina secundária, aqui, ó, amina primária, amina secundária e amina terciária. O que está acontecendo, pessoal? Se você olhar, tá, então a amina terciária é a mais básica, porque tem 3 caras empurrando esse par aí. Então é muito mais fácil esse par ser utilizado e ficar muito mais disponível. A lógica diz que sim. Pela lógica, sim. A amina terciária era para ser a mais básica das 3. Mas existe um fator chamado impedimento estérico. Já ouviram falar aquela história? Muito ajuda quem não atrapalha. Como eu tenho esses 3 grupos, esses grupos são um pouco mais volumosos que o hidrogênio. Essa ligação dá a impressão que ele está longe, mas eles estão bem pertinhos dos outros. Então esses grupos, da mesma forma que eles estão empurrando, eles estão impedindo esse par de sair. É a mesma coisa assim, tua casa está pegando fogo, o bombeiro fala na tua casa para te salvar. Vamos sair, fica na porta parado. É mais ou menos isso que acontece na mina terciária, coitado. A ordem dela vai lá para o final. A amina mais basicona, mesmo a melhor, primeiro lugar de todas vai ser a amina secundária. Depois para a amina primária. E em último lugar, por causa do olho gordo, querendo sair, a amina terciária. Tá? A amina terciária vai para o final da fila. Ela era para ser o primeiro lugar. Mas esses 3 caras empurrando acabam atrapalhando o acesso a esse par. O nome disso chama-se impedimento estérico. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Tchau e até a próxima.